A história começa com a protagonista sem nome, que reencarnou no corpo de Shaerin em Eu, protagonista de Eu Vou Te Amar Todo Dia. Na novel, ela é descrita com uma beleza divina, que não pode ser encontrada em nenhum outro lugar naquele mundo, o que deixa a protagonista muito feliz. Ela decide recriar a cena em que quase é atropelada por um ônibus, apenas para ser salva por Gerrail, protagonista masculino com quem está destinada a ter um final feliz. Saber o que vai acontecer a faz se sentir abençoada, além de feliz por deixar todas as inimigas com inveja. Segundo a novel, Gerard anuncia que gostaria de falar com ela na hora do almoço, na sala de música, sem saber que Shaerin já sabe que ele irá se confessar. Na escola, vemos que todas as pessoas são como sombras para Shaerin, por isso ela ignora todos, até mesmo quando uma das alunas é levada para a enfermaria. Ela acredita que o motivo para os outros personagens serem assim é o fato de não ter interesse neles. Finalmente chega a hora do almoço, e Shaerin vai para a sala de música sem reparar nos alunos que parecem estranhos. No caminho, ela pensa no quão difícil é o mercado de trabalho, e que apesar de parecer que temos escolha, nossas vidas não têm mais esperança. Para escapar da realidade, ela começou a ler essa novel, e por isso ela não vê motivo para não escolher ficar com Gerard. Assim que chega, ela é surpreendida por Gerard, que a abraça por trás. Porém, assim que ela se vira para ele, percebe que ele já não é mais o mesmo. Desesperada, ela o acerta com o extintor de incêndio, mas ele se levanta logo em seguida. É aí que a escola anuncia que, devido a um vírus, os alunos estão atacando uns aos outros e que é necessário evitar contato com os contaminados e evacuar a escola urgentemente. Os infectados são aqueles com a pele azul e que atacam qualquer um que vem. É difícil contê-los, então, ao ver um infectado, a recomendação é fugir imediatamente. Ao ouvir isso, Shaerin foge, mas é pega por Gerard, que a morde. Para nossa surpresa, ela acorda bem, em seu quarto, completamente ofegante e chocada, com uma marca de mordida na mão, e percebe que está refazendo aquele dia novamente. No capítulo seguinte, ela pensa na cena que esperava e na que realmente aconteceu, o que a deixa completamente confusa. Afinal, ela estava seguindo o roteiro da novel, e de acordo com a história, esse deveria ser o dia mais importante da vida dela, o dia da confissão. Porém, ele se tornou um zumbi que a perseguiu até mandá-la de base. Mas, de alguma forma, o dia se repetiu. Ela grita de frustração. Já leu a história e a tem salva no celular. Então, de onde vieram esses zumbis? Ela lê que nesse dia, Shaerin acreditava que teria um grande dia e um ponto de virada na vida. Isso faz a protagonista gritar de raiva. No entanto, ela acredita que deve haver uma maneira de escapar dessa situação e se pergunta como deveria lidar com os zumbis. Ela decide então faltar à aula naquele dia, sem perceber que um homem havia invadido sua casa e logo em seguida a manda de base, fazendo sua primeira tentativa falhar. Na segunda tentativa, ela tranca as portas, mas vai de base devido à queda de uma lâmpada. Na terceira é por causa da explosão do micro-ondas. Na quarta, por intoxicação alimentar. E assim se segue, sempre recomeçando o dia naquela manhã. Ela decide então tentar ir para a escola, enquanto observa a marca de mordida do primeiro dia, sem reparar em Gerard, que está chamando por ela. Ele diz que ficou preocupado que algo pudesse ter acontecido com ela. Ela nega, enquanto pensa que ainda pode sentir a facada que levou em sua memória, assim como a mordida dos zumbis. É aí que ela se lembra que é nesse momento que seria salva por Gerard. Mas quando está prestes a perguntar se ele viu algo estranho naquele dia, ele é subitamente atropelado pelo ônibus da cena, manchando-a de vermelho. A população entra em desespero e chama uma ambulância. Shaerin entra em choque pois naquele mundo, ele era a única outra pessoa, já que todos os outros eram apenas sombras. Sentindo ânsia, ela foge dali, pensando que ele deveria ser o protagonista que garantiria a felicidade da vida dela naquela história. Mas agora sem ele está sozinha. Essa conclusão a faz vomitar e por causa disso, ela não percebe o carro que a atropela naquele instante. Ela então reinicia o dia. Ainda enjoada, mas determinada. Decide que precisa salvá-lo, não importa o que aconteça. Porque sem ele, não haveria como ser feliz naquele mundo. No capítulo seguinte, Shaerin decide voltar a seguir a novel e repete a cena em que ela é salva por Gerard. Esse já é o 16º loop em que ela falha ao tentar salvar o protagonista. Ela revela que se ela fizer algo diferente da novel, um dos dois inevitavelmente vai de base. Se ela morrer, o dia reinicia. Mas se ele for de base, nada acontece. Mesmo assim, o medo do desconhecido a domina, porque sem ele, ela não pode continuar.
Então ela decide reiniciar o loop. Já na sala de aula, ela se questiona sobre a origem dos zumbis. Ela chega a considerar perguntar às colegas o que elas fariam na situação dela, mas, dentro da sua visão, elas são sombras não muito diferentes dos monstros. É então que ela escuta uma colega tendo uma crise de tosse e mencionando que o motivo pode ter sido uma mulher no ônibus. Essa conclusão atinge Shaerin em cheio. Ela se lembra de ter visto os alunos infectados tossirem antes de perderem o controle, e que a sala de Gerard era próxima da enfermaria. Desesperada, ela pergunta à colega sobre a mulher no ônibus. Mas as outras colegas indignadas questionam se era isso mesmo que ela queria perguntar para uma pessoa doente, deixando-a sem reação. Sem escolha, ela decide procurar a enfermeira da escola, já que todos os contaminados tinham passado pela enfermaria nos loops anteriores. Porém, assim que ela chega lá, ela encontra vários alunos correndo em pânico. O surto já havia começado. Ainda assim, ela sente alívio por não ver Gerard entre as vítimas. Agora a prioridade é escapar. Mas, ao tentar sair da enfermaria, ela descobre que os alunos já haviam trancado a porta, deixando-a à mercê dos zumbis. Ela decide então pular para o segundo andar. Mas assim que ela chega na janela, ela vê que os zumbis já haviam tomado o local. Não havia escapatória. Ela tenta fugir da sala, enquanto ela escuta os alunos lamentando por terem trancado a porta com ela lá dentro junto dos zumbis. Eles dizem que não podiam arriscar deixar os infectados escaparem. Shaerin pensa que doeria demais reiniciar o loop daquela forma. Então ela decide fazer algo antes. Ela acorda pensando em como suas colegas são egoístas e babacas. Mas, graças a isso, ela descobre que pode levar objetos com ela. E vemos que ela segura o relatório da enfermeira, que ela pegou antes de ser atacada. Ela reflete que ela acordou curada das feridas, mas ainda sente a dor e o trauma. Mesmo assim, ela comemora a pequena vitória como se fosse um item de um jogo. Agora, a questão é o que fazer com essa informação, já que sabe que Gerard será contaminado até a hora do almoço, mas que ele não estará na enfermaria pela manhã. Em seguida, ela começa a pensar nos sintomas que começam com tosse. E de alguma forma isso está ligado à mulher do ônibus. Ela se acalma e se prepara para mais um dia, onde novamente é salva por Gerard de ser atropelada, mantendo a história original da novel. Em seguida, ela conversa de forma agradável com seu amado a caminho da escola. Mas é só um pretexto para decorar os horários dele naquele dia. Shaerin pensa que se seguir fielmente a história original, poderá fazer pequenas mudanças. Logo, poderá trazer coisas como facas com ela. Mas também terá que repetir as mesmas falas da novel. É aí que ele a convida para encontrá-lo na sala de música na hora do almoço, e ela aceita. Então joga para ele um presente, e ele fica chocado ao descobrir que era uma arma de choque. Já na sala de aula, Shaerin anota os sintomas no caderno, junto com os horários em que os estudantes iriam para a sala da enfermaria. Ela lembra que, na sua primeira vida, chegou à sala de música sem perceber nada estranho. Ela então começa a listar os motivos disso. Número 1. É difícil diferenciar os zumbis dos figurantes. Mas agora ela consegue perceber como os infectados agem e sente uma aura estranha vinda deles. Número 2. A maioria dos infectados estava na enfermaria, então quase não havia nenhum no corredor. Isso a irrita, porque percebe que suas colegas estavam certas ao trancá-la com os zumbis. Era importante isolar os contaminados, e no lugar deles, provavelmente teria feito a mesma coisa. Ela termina de anotar toda a linha do tempo daquele dia. Em seguida, analisa o relatório da enfermeira, que traz os sintomas e a medicação aplicada. Os sintomas começavam com febre, tosse e náusea. Ou seja, teria sido possível mantê-los em quarentena na enfermaria. Mas não havia nada que ela pudesse fazer quanto aos que tomaram medicação e voltaram para a sala de aula. É nesse momento que percebe algo. Havia um estudante do segundo ano que, após tomar a medicação, voltou para a sala, e era da mesma turma de Gerard durante o segundo período, fazendo ela pensar que foi por causa disso que ele foi infectado, ficando chocada com a conclusão. Afinal, eles já estavam no terceiro período. Logo, poderia ser tarde demais. Ela então pede para ir ao banheiro e sai correndo da sala. Desesperada, atravessa os corredores para salvar Gerard. Se conseguissem sobreviver juntos, o gênero romântico da história não mudaria, assim como o final. Assim que chega à sala, ela grita por Gerard. O professor a repreende, mas ela ignora todos e vai direto na direção do estudante infectado. Com uma expressão sombria e relutante, e sentindo profunda repulsa, o ataca com uma cadeira. Assim que o infectado vai de base, uma sensação de alívio toma conta dela.
Ela então revela que aquilo custou 10 anos da vida dela, mas agora havia acabado. Em seguida diz a Gerard que foi sorte estar ali, pois do contrário a onda de infecção teria se espalhado. No entanto ainda não acabou, pois mais estudantes infectados vão aparecer. Então eles precisam evacuar a escola ou encontrar um abrigo. No entanto, quando olha para Gerard, o encontra paralisado, estarrecido, encarando ela coberta de vermelho depois do que acabou de fazer. Como ela poderia ter sido capaz disso? Muito obrigado a todos por terem assistido. O vídeo de hoje fica por aqui. Caso tenha gostado, deixe seu like, se inscreva e ative o sino das notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. E até a próxima!